E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William e hoje nós teremos uma aula de ciências, continuando nosso assunto sobre alimentação. Vem comigo! Na aula passada nós aprendemos sobre a alimentação, que é o processo pelo qual os seres vivos eles adquirem os seus nutrientes para poder se desenvolver plenamente. No processo de alimentação, nós temos os seres que produzem o seu próprio alimento, que são as plantas, né? E elas são chamadas de seres produtores. Nós temos os seres que se alimentam de outros seres, e nós vamos chamar eles de consumidores. Dentre os seres consumidores, nós classificamos eles em herbívoros, que são os animais que consomem plantas exclusivamente. Nós temos os seres carnívoros, que são os animais que consomem a carne de outros animais exclusivamente, ou seja, eles só comem carne de outros animais. E temos os seres onívoros, que são os animais que consomem tanto plantas quanto a carne de outros animais. Beleza? Além dos seres produtores e consumidores, nós temos uma terceira classificação, que são os seres decompositores. Os seres decompositores, eles decompõem os animais, né? Eles consomem os animais que já morreram. Os principais seres decompositores são as bactérias e os fungos. É por meio dos seres decompositores que os seres vivos eles vão se decompor, né? E vão voltar para a natureza, para que o ciclo ele recomece. Nesse processo aí de alimentação, os seres eles vão se relacionar em um processo que nós chamamos de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o processo de relações alimentares entre os seres vivos e ela vai começar nos seres produtores e vai terminar nos seres decompositores. Para entender melhor como é que isso funciona, imaginemos então uma planta que está ali produzindo seu próprio alimento, né? Absorvendo a luz solar, absorvendo a água, liberando gás oxigênio e absorvendo gás carbônico. Ela está ali produzindo seu próprio alimento, ela é um ser produtor, e de repente vem um gafanhoto, e esse gafanhoto se alimenta dessa planta. Então nós temos a planta que é o produtor, nós temos o gafanhoto que foi o primeiro a consumir, então ele é o consumidor primário. De repente, esse gafanhoto estava ali, de boa, na moral, aí veio um sapo e comeu o gafanhoto. Ou seja, o sapo também é um consumidor, só que ele se alimentou de outro consumidor, ele se alimentou do consumidor primário. Então, o sapo, nós chamamos ele de consumidor secundário. Aí tá ali o sapo de boa, pulando, de boa na lagoa, né? Então, de repente, vem uma cobra e come o sapo. O sapo era o consumidor secundário, veio a cobra, comeu o sapo, então ela é um consumidor terciário. E aí tá ali a cobra rastejando de boa, silvando. De repente vem um gavião e come a cobra. E por fim, o gavião morre e ele é decomposto por fungos e bactérias. E nesse momento nós temos o fim da nossa cadeia alimentar, que é o processo de relações alimentares entre vários seres, que começou no nosso produtor, que é a nossa primeira planta, e terminou no nosso decompositor, que são os nossos fungos e bactérias. Nós vimos até aqui que a cadeia alimentar ela se inicia, né, com os produtores e termina com os decompositores. Só que na natureza as coisas não são tão simples assim. Então, animais que estão dispostos em uma cadeia alimentar podem se relacionar com animais que estão dispostos em outra cadeia alimentar, certo? Então, é uma mistureba de cadeias alimentares. E aí, quando esses animais eles interagem com outras cadeias alimentares, nós vamos ter aí uma teia alimentar. O sapo pode ser comido por um gavião, ele pode ser comido por uma cobra, certo? E aí então a cobra ela pode ser comida por um gavião, ou ela pode ser comida por um texugo, por exemplo. E aí, então nós vemos que as cadeias alimentares elas vão se relacionando, formando essa teia alimentar. A teia alimentar, todos esses animais, né, esses processos de alimentação, eles vão se interligando, como realmente uma teia de aranha. Quando se tira algum animal, quando se coloca algum animal estranho, isso pode gerar um desequilíbrio, comprometendo toda a vida de todos os outros animais, porque tudo está conectado.
É isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, beleza? Não se esqueçam de responder todas as atividades que foram passadas. Tchau!